Então, abra sua Bíblia aí, por favor. Nós estamos na temporada Metamorfose. Evangelho de Lucas, capítulo 2, eu quero ler só o verso 51, 52. Isso, deixa eu abrir aqui. Pronto. Que diz assim, eu vou ter que ler vou ler esse contexto todo, tá? 41 aí até o 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém e, segundo o costume da festa, terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse, e voltou com eles para Nazaré e era submisso aos pais. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Verso 52, que eu quero aqui frisar nesse momento. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Agora, abra comigo aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos lá, agora volta um pouquinho aí os livros. Volta 2 livros aí, Lucas, Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13, vou ler o 13 até o 16, até o 17. Volta aí, vamos lá. Primeiro que a gente leu lá foi Jesus no templo com seus pais, e ali ele estava lá no meio dos doutores, e ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça, aos olhos de Deus e dos homens. Agora o capítulo 3 de Mateus, verso 13 em diante. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus responde: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado Jesus, logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Agora anda mais um pouquinho, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Hoje o passeio é Jerusalém, Galiléia, vamos andando aí. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos lá, vamos andar aqui um pouquinho, deixa eu aqui. Eu vou ler aqui na versão da amplificada, mas você mantém aí na sua pegada aí. Mateus 11, 28 a 30, verso 28 até o 30. A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Mateus, o capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados pelos rituais religiosos, tá? Que não proporcionavam paz às pessoas. E eu lhes darei descanso. Verso 29. Tome meu jugo sobre você e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para as suas almas. Verso 30. Pois meu jugo é fácil, ou é suave, e o meu fardo é leve. Vamos lá, vamos continuar. O último texto agora que a gente vai ler aqui por enquanto. Agora você vai lá no Evangelho de João. Vamos lá, os evangelhos hoje. Vamos passar só não passamos por Marcos hoje. Estamos passando por Mateus, Lucas e agora o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 29 até o 33. Vou ler aqui, João
16. Acharam, amém? Glória a Deus. Misericórdia. Então vamos lá. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura, nenhum sentido figurado. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus então responde: vocês creram agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ok? Amém. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra agora nos dê aqui clareza, nos dê entendimento, nos dê norte, para que possamos chegar a algum lugar por meio da leitura da palavra e do entendimento que vai ser aplicado sobre a Rampa Church hoje. Senhor, nos abençoe aqui com a certeza de que o Senhor falará intimamente a nós e fale individualmente àqueles que hoje tanto precisam romper, Senhor, nas áreas mais específicas da sua alma, para que possam entender que é o Senhor, que é Jesus, que é o supremo pastor sobre as nossas vidas. Oriente esse rebanho hoje, Senhor, porque eu tenho certeza que algo vai acontecer quando terminarmos o entendimento dessa mensagem, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então hoje, eu creio que o Senhor vai falar aqui com jovens, com adolescentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você estuda psicologia, ela tem, a psicologia apresenta 8 períodos do crescimento e do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Ela vai mostrando para nós áreas para que você comece a entender como é o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Existem 3 áreas, tá? Eu vou tentar ler minha letra a lápis aqui. 3 áreas que eu quero que você entenda o que é a mudança, o nosso tema é metamorfose, o que é mudança e estabilidade que ocorre na vida das pessoas. Primeira mudança, são as mudanças físicas. As pessoas passam por mudanças no corpo, alterações do corpo. Eu fico acompanhando o desenvolvimento da pérola e da flor. A pérola está na fase dos 9 anos, então ela está numa fase de mudanças muito rápidas, muito bruscas. Eu sempre acompanhei muito bem o crescimento delas, e eu vejo hoje as alterações do corpo. E eu fico assim, às vezes, assustado, porque parece que todo dia que acorda tem uma mutação acontecendo numa delas, né? Às vezes o pé está enorme, às vezes é pelo demais no braço, eu falo, tem que fazer o bucinho aí, aqui, aqueles bigodinhos da menina e tal, e eu fico acompanhando o crescimento delas ali, e essa fase são as mudanças físicas. Porém, tem as mudanças cognitivas, que estão ligadas à nossa mecânica do conhecimento. O que é isso? É como você aprende as coisas, como você aprende a andar, a ler, a escrever, correr, perceber o perigo, quando você começa a entender como solucionar um problema. Então, são as fases do crescimento cognitivo da pessoa. E tem a fase do crescimento psicossocial. São as relações com os outros, é conviver com pessoas, é você viver com a família, com a escola, é você morar em um outro país, numa outra cultura. Então, o nosso desenvolvimento, ela tem 3 fases. A física, que são as mudanças do corpo, tem as mudanças cognitivas, que são essas que você apresenta ao fazer as coisas, de pegar algo, de começar a ter compreensão na leitura, começar a entender o caminho que você está percorrendo, a caminhar, a andar, a correr, a você desenvolver esse lado. E tem as psicossociais, que são a convivência com pessoas em diversos ambientes e a forma como você soluciona situações que vão surgindo no decorrer da tua vida. Então, esses 3 processos, eles são muito visíveis, eles vão acontecendo na nossa vida constantemente. Eu quis trazer para você aqui momentos da vida de Jesus para eu trazer uma compreensão para você sobre o entendimento que eu e você precisamos ter sobre maturidade, sobre como crescer mediante situações
que vêm até nós e acabam sendo situações de risco ou não, mas que exigem de você um lado espiritual mais desenvolvido, um lado emocional mais desenvolvido, até o lado físico mais desenvolvido. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma situação de assalto na rua. Quem já foi assaltado ou já foi assaltante? Não levante a mão a segunda parte, por favor, porque nós temos a nossa parte de segurança no recinto e eu não quero ver você saindo daqui algemado do lugar. Mas quem aqui já foi assaltado, já passou por uma situação de assalto? Então, quem aqui conseguiu, nessa situação, correr do assaltante? Lembrou da cena, né, irmã? Lembrou, deu linha mesmo, correu assim. Então, você usou ali do teu conhecimento físico, você até descobriu que era uma corredora de maratona nesse dia, né? Nem de 100 metros rasos foi nesse dia, né? Você nunca correu tanto na vida. Pois é, alguns aqui eu acho que eu tenho que colocar alguns assaltantes atrás para ver se desenvolve uma vida mais agitada aí. Mas quem aqui já teve uma situação na sua vida em que você teve assim algo que esmagou você nas suas emoções? Uma perda, um rompimento afetivo. Quem aqui já sofreu por paixão? Misericórdia, muda a pergunta, Sidão. Meu Deus, a menina de 12 anos levantou a mão ali. Ô pai, ainda bem que eu não estou no Rampa Júnior. Apesar que tem uma galera aí, e foi a maioria que levantou a mão. Ô, pastor, aqui correu do ladrão, foi a primeira agora também. Pastor, não era assaltante, era o meu ex. Mas eu estou te perguntando porque existem situações que exigem uma capacidade diferente na nossa vida. Existem situações como correr de um assalto, nem correr, né? Porque se correr é perigo, se estiver armado, tem consequências mais graves. Mas existem situações na nossa vida que exigem que esse desenvolvimento ele surja de uma maneira repentina, de uma maneira inesperada. E a gente precisa tomar determinados cuidados, porque no desenvolvimento espiritual, nós estamos sendo roubados no nosso crescimento por níveis da qual o Senhor quer que a gente passe. Infelizmente, nós estamos queimando etapa em algumas áreas da nossa vida com nossa maturidade. Alguns adolescentes e jovens estão queimando a etapa do aprendizado, achando que já são maduros e estão sofrendo consequências de relações com o Senhor, a ponto de não entender, talvez, o que o Senhor quer fazer com a sua vida, o propósito que Deus quer aplicar na sua vida. Quando eu falo de metamorfose, esse tema, e eu falo aqui de uma mudança radical e irreversível, infelizmente foi ensinado para nós que mudança radical em qualquer área da nossa vida, ela tem que ser veloz, ela tem que ser rápida, ela tem que ser aquela mudança que todo mundo vai assustar. Não, tudo é processo. Quando você vê o desenvolvimento do ser humano, você vê lá as 8 fases, a fase pré-natal, a fase da primeira infância, da segunda infância, que é dos 3 aos 6 anos, a terceira infância, que é dos 6 aos 11, a adolescência, que é a fase que chama fase crescente do ser humano. Quando você vai lá no início da vida adulta, que é entre os 20 e 40 anos, e aí você entra na vida adulta tardia, que é de 65 anos em diante, quando você pega os 8 ciclos de desenvolvimento da vida do ser humano, do início do nascimento até a morte, você vê que é um processo longo. A vida espiritual é a mesma coisa. A vida espiritual, ela não é repentina. A conversão, sim. Mas a sua vida espiritual, após o sim de Deus na sua vida, e você tendo esse sim como confirmação, aí o processo é muito mais longo. E entre esse processo tão longo que vai acontecendo nas nossas vidas, eu pego o exemplo de Jesus. Por que eu li esses textos aqui com vocês? Eu li esses textos porque, nesse momento que eu estava estudando sobre essa temporada de Metamorfose, eu cheguei num momento que eu falava assim, eu preciso entender qual foi as fases de maturidade de Jesus. Quais foram os momentos em que realmente Jesus estava sendo reconhecido
como aquele enviado do Senhor para ser o maior sinal para que eu e você pudéssemos crescer também. E aí, por isso que eu li com você primeiro o texto dele, ainda pré-adolescente, adolescente ali com os pais, lá no templo, onde ali naquele texto, no versículo 52 do capítulo 2 de Lucas, fala que ele crescia diante dos olhos dos homens e diante dos olhos do Pai dele, que é Deus, ele crescia em sabedoria, em estatura, em crescimento físico e em graça de Deus. Sabedoria era o crescimento do intelecto. Jesus, no meio dos doutores, já apresentava, com 12 anos de idade, ele já apresentava um conhecimento intelectual que trazia susto, espanto a quem estava ali com ele. Só que o texto ainda fala que ele crescia também em estatura. Jesus foi desenvolvendo o seu crescimento físico, que é a fase onde mais se apresenta a mudança, entre os 12 e 13 anos da vida de um adolescente e de uma adolescente. Por isso que o texto aí salienta justamente quando ele está com 12 anos no meio dos doutores ali da lei. E por último, graça de Deus, que é a parte espiritual. É quando Deus manifesta o poder imerecível que eu e você nem temos direito, mas Ele faz questão de colocar sobre nós. Então, quando eu pego o exemplo de Jesus, eu trago para a nossa realidade. O Senhor quer que eu e você tenhamos desenvolvimento no físico, saudável, quer que nós tenhamos um desenvolvimento intelectual, sabedoria, de forma saudável, e não é só o conhecimento das coisas, mas é virtude, e ontem Deus falou muito comigo sobre isso lá, é saber as virtudes que um cristão precisa carregar, e virtude tem uma simbologia no conhecimento judaico muito interessante. Não sei se vocês conhecem, sabem disso, mas no período quando tinha o tabernáculo, o sumo sacerdote era o único que podia entrar dentro do Santo dos Santos. Ele era o único autorizado. E a autorização que ele tinha era de entrar deitado, e ele ia até o lugar onde ficava a arca do concerto, a arca da aliança, e ele deitado ali, ele colocava diante da arca, da presença do Senhor, ele colocava os pecados dos homens, pecado da nação. Era o ato ritual que o sumo sacerdote fazia. E quando ele deitava, e ele colocava ali para o Senhor todos os pecados, ali o Senhor usava na vida daquele homem como um representante na terra de todos nós. Era assim que funcionava. E aquele homem dotado da virtude era responsável de fazer isso. Hoje, nós trazemos para a nossa realidade, as virtudes são exatamente isso. É a capacidade que eu tenho de administrar a presença de Deus na minha vida. Então, quando a palavra de Deus fala aqui no Evangelho, Lucas, capítulo 2, 52, que Jesus crescia em sabedoria intelectual, crescia na parte física e crescia em graça, era que Jesus estava sendo dotado de virtude suficiente para ser o representante do Senhor naquela época. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque são 3 áreas que eu e você precisamos desenvolver todos os dias. Desenvolvimento físico, cuidado com a saúde, cuidado com o corpo, cuidado com a tua alimentação. São coisas que eu não preciso nem te falar, porque eu também estou vivendo isso. Amanhã eu tenho 5h15 da tarde, cardiologista. Vou passar por testes físicos. Tenho que cuidar do meu coração, gente. Ore pelo seu pastor. Estou passando por uma situação de cardiopatia que eu preciso passar por exames rigorosos. Estou abrindo aqui para vocês coisas que eu nem costumo falar com ninguém, mas é a minha igreja, então eu posso estar aqui tranquilo para falar. Mas é o cuidado com o corpo. Então, você precisa cuidar. Eu não sei quantos aqui cuidam da sua saúde de uma forma até rigorosa, mas faz parte do desenvolvimento da pessoa. A segunda parte é o quê? É cuidar do intelecto. Acabei de falar com você na palavra de oferta. Você sabe no que você está investindo o teu conhecimento? Onde você está aplicando um conhecimento para que você se torne alguém diferenciado numa área? Estava conversando agora com um dos nossos jovens, investindo ali nos estudos para passar em medicina. E a gente sabe o quanto que é difícil o estudo da medicina. Existe um rigor para se preparar para passar por medicina. Eu imagino as psicólogas que estão aqui hoje, o quanto estudam, quanto estão tendo que ler, e outros dos nossos jovens aqui que têm o seu desenvolvimento. Eu tenho aqui jovens que estão fazendo mestrado na área de matemática, eu tenho aqui outros que estão na área de gestão administrativa,
Então, você sabe muito bem, alguns na área de administração do seu próprio negócio, exige muito do intelecto mais avançado. Então, você precisa trabalhar isso. E por último, e o mais importante, por isso que fica por último, quando Jesus passa por essa frase na Bíblia ali, é o crescimento da graça de Deus sobre nós. As duas etapas iniciais nunca vão ser superadas se você não tiver a graça de Deus na sua vida. Então, me desculpe, jovem, mas você quer ser diferenciado, tem a graça de Deus, que você vai ver a distância que você vai colocar diante dos outros. Não é concorrência, mas é o quanto Deus te capacita para estar num lugar onde os outros não vão conseguir chegar. Reconhecê-lo quando Ele colocar você no lugar mais alto. E aí entra um fator, humildade. Porém, eu li um texto aqui, que é o texto que eu quero frisar com você essa noite. Que é um texto que me trouxe muita compreensão, e eu acho que eu vou trabalhar isso aqui na minha vida até o final do ano, que é onde eu quero falar com você hoje. Volta comigo aí agora, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Volta lá e deixa aberto esse texto, que é onde eu vou bater essa primeira parte hoje, para concluir essa palavra de hoje no teu coração. Hoje a palavra vai ser direcionada aí para você. Evangelho de Mateus, capítulo 3, 16 e 17. Nós já lemos esse texto, eu quero ler de novo. O batismo de Jesus. É onde eu quero ir para a parte final aí já. Depois eu quero só orar com você, abençoar a sua vida, para você sair daqui hoje entendendo o que o Senhor quer falar com você. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 3, 16 e 17, nós já lemos, vamos ler de novo. Depois que Jesus foi batizado, ele saiu imediatamente da água. E eis que os céus se abriram, e ele, João Batista, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele, Jesus. Verso 17, e eis que uma voz do céu disse, pausa, essa é uma das raras vezes que a voz de Deus surge no Novo Testamento. Deus fala diversas vezes no Antigo, mas no Novo Testamento, poucas vezes a voz de Deus vem para falar com alguém. E ela vem para falar com o Filho dele, Jesus, no momento do batismo das águas. E aí Deus diz assim para o Filho dele, este é o meu Filho, Huios, Filho amado, agapetos. Estou falando grego para você entender aqui. Huios, agapetos, Filho amado, Filho preferido, Filho indicado, Filho enviado, Filho único, primogênito, destacado. Jesus está sendo identificado pelo Pai naquele exato momento. É a primeira citação em que Deus indica diretamente que é o Filho que Ele desejou estar ali. Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu me deleito, eu me entrego. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa aprender hoje aqui, você vai sair daqui com esse entendimento. Toda vez que alguém cita para você que nós somos imagem e semelhança em Cristo Jesus, nós precisamos começar a compreender qual é o peso disso. Por que as pessoas olham para nós e identificam em mim e em você que nós somos imagem e semelhança em Jesus? Nós fazemos parte dessa identificação. Só que nesse texto aqui, é o texto que mostra claramente as 3 credenciais que Deus dá a quem Ele reconhece. É uma credencial, é Ele te identificando, é Ele te dando o selo de qualidade dEle. Ele faz primeiro com Jesus para depois fazer comigo e com você. Aqueles que entregam a sua vida a Jesus, reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, imediatamente recebem essas mesmas credenciais que Jesus está recebendo aqui no ato do batismo. Por isso que quantos foram batizados aqui, passaram pelas águas? Eu vou te falar que você tem essas 3 credenciais que eu vou falar aqui agora. Aqueles que ainda não passaram pelas águas, não se constranjam por não ter passado. Mas eu preciso mostrar a você que quem passa pelas águas do batismo é credenciado a essas 3 áreas que o Senhor trabalha. Primeira delas, este é meu filho.
o Senhor traz uma identidade a mim e a você. Quando ele fala para Jesus, este é meu filho, ele está credenciando a identidade de Jesus diante dos homens ali naquele lugar. O profeta está ali, João Batista está batizando Jesus naquele momento. Tem testemunhas ao redor daquele lago. E naquele ato do batismo, está acontecendo o quê? O Senhor está identificando o filho dele. Este é o meu filho. Primeira credencial que você precisa ter para ser reconhecido como um verdadeiro, um genuíno cristão. Tem que ter uma identidade. Então a pergunta que eu te faço agora, muito simples. Qual é a tua identidade no Senhor? Jesus teve uma, imediatamente na fala de Deus. Este é meu filho, huios, agapeto, meu filho amado. Segunda credencial, não existe nenhum filho diante de Deus que não entre na mesma proporção de amor que o próprio Jesus entrou. É identidade e afeição. Você precisa cancelar hoje ainda esse estigma maldito de que você não é amado por ninguém. Você é amado por Deus. Aqueles que estão em Cristo e nova criatura é metamorfoses, você está passando pelo critério da identidade e da afeição. Não tem como alguém aqui dentro de um recinto, ouvindo a mensagem do Evangelho, falar para mim que não é amado. Isso está errado. Você está negando a si mesmo, diante do Deus maravilhoso que você tem. Então não negue a tua identidade verdadeira diante do Senhor. Se os homens falam para você que você não tem amor, problema dos homens amaldiçoados que estão liberando isso. Mas diante dos olhos de Deus não tem esse negócio não. Você é um filho amado, uma filha amada. E aqui hoje não é o seminário da pastora Adriana não, tá? Eu sou filho amado do Pai. Quem passa aqui pelo Celebrando a Vida sabe o que eu estou falando. Mas aqui a palavra de Deus diz, no ato do batismo, os céus se abriram e a voz de Deus, poucas vezes a voz de Deus foi declarada nitidamente. E aqui no texto está dizendo, o próprio Deus vem e reconhece. Aqui está meu filho, identidade, filho amado, que eu tenho afeto genuíno. O meu amor está sendo derramado por ele. E eu e você, imagem e semelhança, somos filhos, identidade, e temos esse amor derramado sobre nós também. E aí vem a terceira parte maravilhosa desse texto. Em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este, identidade, meu filho amado, filho da afeição, do coração, do amor derramado ali. Em quem tenho prazer, aprovado. Quando você alegra o coração do Pai, você está tendo a aprovação para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Por isso que muitos ainda ficam perdidos. Eu não recebi o chamado de Deus na minha vida. Eu ainda não sei o propósito. Eu não sei o meu destino. Eu não sei como Deus vai me usar. Porque você não está reconhecendo que você tem alegria no coração do Pai. Você está alegrando. O fato de você estar reconhecendo que Ele é o seu Pai, você está reconhecendo que o coração dele se alegra por você. Identidade, afeição e aprovação. Guarde essas três palavras, porque o dia que você entrar numa crise existencial, uma crise de que você não merece estar vivendo nesse mundo, o dia que você achar que está sobrecarregado das questões religiosas, das questões emocionais, das questões culturais, o dia que você se sentir desgastado, o dia que você se sentir no limite, o dia que você está sobrecarregado, a palavra de Deus diz claramente no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tome meu jugo sobre você e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para as suas almas, pois meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Quando Jesus fala que o fardo dele é fácil, é porque dá para suportar mais um pouquinho, porque o Pai te dá a identidade, o Pai te dá a afeição e o Pai aprova você. Você consegue compreender a dimensão desse poder? Então, para com esse medo bobo de não ser usado o suficiente por Deus nessa terra. Libera esse talento, esse dom, essa capacidade espiritual que está dentro de você. Solta
de alguma forma, aquilo que ainda está preso. Deus está te dando visões, seja então alguém de visão nessa terra. Deus está te dando talentos para ser usados em nome dEle, então use, mas não use para algo que vai sobrecarregar você e vai te deixar pesado de tantas amarguras. Aí eu entro aqui agora no Evangelho de João, verso 16, o capítulo 16, 29 a 33. Vou ler o 31 em diante. Jesus lhes respondeu: vocês agora creem em mim? Vocês agora estão vendo que eu sou Jesus? E ele fala: atenção, está chegando a hora, e já chegou, fala assim, já chegou, em que todos vocês serão dispersos, todos vocês vão para suas casas, todos vocês vão embora de perto de mim, vocês vão sair de perto da fonte, e eu vou ficar sozinho. Jesus está chegando aqui num momento, numa reta final do ministério, ele está dizendo aqui palavras de despedida para os discípulos. Vai chegar um momento em que todos vocês vão ficar longe de mim. Ele estava falando para os discípulos dele. E eu vou ficar sozinho, vocês vão voltar para casa. Mas olha só o texto. Gente, aprende uma coisa aqui que eu aprendi nesse texto. Jesus fala assim: vocês vão embora para casa e eu vou ficar sozinho. Quando você lê o texto, você pensa assim: nossa, que interessante, Jesus ficou sozinho. Não, quem ficou sozinho foram os discípulos, que saíram eles para as casas, e Jesus tem uma das frases mais emblemáticas da Bíblia, por mais que pareça algo muito simples, mas ele fala assim: fiquem tranquilos, porque eu não vou estar sozinho, eu vou estar com o Pai. Sabe que Jesus falou assim? Eu vou estar bem. Agora vocês, preste atenção no texto. No entanto, não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E eu lhes disse essas coisas para que em mim, em Jesus, vocês tenham perfeita paz. No mundo, vocês têm tribulações, angústias, sofrimentos, mas sejam corajosos, tenham bom ânimo, sejam confiantes, sejam destemidos, sejam cheios de alegria. Eu superei o mundo por vocês. Minha conquista está cumprida. Minha vitória vai permanecer. Eu vou falar uma coisa aqui para fechar essa mensagem, que é para encorajar você, que está passando por tribulação, que está passando por angústia, que está se sentindo sozinho, solidão, se afastou de todos, está batendo em portas erradas, está procurando em relacionamentos, está procurando em religiões, está procurando em etapas da vida. Eu vou te dar um só entendimento hoje. O Senhor Jesus foi reconhecido com uma identidade, recebeu uma palavra de que Ele é o amado do Senhor, e principalmente uma autorização: você está aprovado, filho. Eu preciso que você compreenda essa palavra hoje. Eu espero que na minha oração, nenhum jovem da Rampa Church deixe de ter uma identidade no Senhor. Tem que saber quem você é diante do Deus que você serve. Você precisa ensinar os outros. Se você já tem essa convicção, ensina os mais jovens que nem sabem por que estão aqui. Se você ainda também não sabe da sua identidade, ou sabe da identidade, mas não sabe que se tem esse amor de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos filhos amados de Deus. Tem afeição, é uma das credenciais. E por último, aprovados pelo Senhor. Quando ele fala que tem prazer em Jesus, em prazer no Filho, sabe o que é esse prazer? Você está pronto para cumprir agora a missão de levar outros a conhecer esse amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sejam curados, jovens. Abra o coração de vocês para o Senhor. Não fica resistindo, não. Não é mover que leva uma transformação na sua vida. É aí dentro de você. Porque às vezes um jovem não está tendo tribulação fora, mas dentro está um turbilhão de situações que você não sabe como lidar. Tem que entregar para Ele. Vinde a mim, todos. O texto fala todos. Eu tentei achar ali em uma das versões que não tivesse essa palavra. Todas as versões, tanto no inglês, no grego, no hebraico, no chinês, no aramaico. Eu tenho uma Bíblia lá africana, não sei porquê, mas está lá. Todos, tudo está lá, todos, não tem exceção, todos
são vistos pelo Senhor com uma identidade, com afeição e com autorização, com aprovação. Então não exclui você. Não tem exclusão aos olhos do Senhor. Não tem exclusão aos olhos de Deus. Ninguém é excluído dos olhos do Pai. Ninguém é ninguém. E você não é ninguém. Tem que parar com isso. Nós temos que tirar esse ranço da nossa cabeça de achar que somos excluídos das coisas. Mas do Senhor não. Você é alegria aos olhos do Pai. Como Jesus nos ensina aqui. Então hoje, eu vou pedir a você, ontem eu tinha feito algo diferente lá na igreja, mas aqui hoje é o seguinte, você precisa ir embora daqui hoje sabendo assim, olha, onde eu estiver indo, no lugar que eu entrar, com as pessoas que eu conviver, com quem eu me relacionar, nas experiências que eu tiver com pessoas, os olhos do Senhor estão sobre mim. E Ele está olhando para mim falando assim, lembra da sua identidade, lembra que eu te amo, lembra que eu aprovei você. Então, os jovens que passaram pelas águas, você tem um desafio muito maior. Porque se você passou pelas águas do batismo, você tem que ter um entendimento. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, os olhos do Senhor estão sobre você. E você precisa lembrar disso quando você estiver naqueles momentos que não tem nada a ver você estar ali. Você tem que lembrar, é consciência. Isso já é da nossa parte, não é da parte de Deus. A não ser que você queira que Deus apareça ali por forma de alguma outra coisa e vá lá e te lembre. Ô filho, estou aqui, filha, opa. Então, pegue as credenciais hoje e faça uma metamorfose na sua vida nesse lugar.